Amém? O título da mensagem hoje é: O túmulo vazio é o berço da igreja. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Deixa a sua Bíblia aberta. Aleluia. E feche os seus olhos. Ó Senhor, Deus amado, Pai de misericórdia, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui o povo, selado no teu nome. Ó Deus, remido no teu sangue. Queremos ouvir a tua voz. Tu és o nosso pastor, nós somos teu rebanho. Fala conosco, Senhor. Não te cales. Nós precisamos de ti mais do que do ar que respiramos. A tua palavra nos renova, a tua palavra nos exorta, nos cura, nos liberta. Então libera sobre nós tua rema. Usa minha vida pela tua graça e misericórdia. Saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade. No nome de Jesus. Amém. 1 aos Coríntios 15, de 3 a 4, diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, em poucas palavras, ele resume o Evangelho. Ele resume esse significado poderoso da fé que a gente carrega. Sabe, os evangelhos, os 4 evangelhos, narram com riqueza de detalhes aqueles últimos dias de Jesus, as últimas horas, né? Narra ali os detalhes da entrada triunfal, a última ceia, a agonia no Getsêmani e também o julgamento injusto, a crucificação, e narra a morte e a ressurreição. Mas não há menção a nenhuma estrutura litúrgica, nada assim tão engessado a respeito de tudo isso. Não há exigências para que esses eventos fossem repetidos com rituais fixos e anuais. Jesus não nos deu calendários religiosos. Aliás, Jesus não é nada religioso. Jesus não nos deu marcos religiosos. Até mesmo a própria ceia que hoje iremos fazer em memória do sacrifício de Jesus. Ele nos deu de forma livre. Ele falou: fazer isso em memória de mim. Ele não falou sempre nos vossos encontros, de ano em ano. Por uma questão de tradição, a igreja cristã evangélica faz uma vez por mês. Mas a igreja cristã católica faz em todas as missas. Mas ele nos deu isso para que nós pudéssemos entender que não é uma data específica, não é um espetáculo, não é uma estrutura criada por mãos humanas, mas tem que ser algo íntimo, vívido, verdadeiro. Algo que tem a ver com a nossa rotina, o nosso entendimento, o nosso respirar. Sim, o túmulo vazio de Cristo representa para nós todos os dias uma página em branco, uma vida te chamando para viver o seu propósito. É Ele te dizendo: não existe mais amarras que te impedem. Não existe mais uma palavra de condenação sobre a sua história. Porque Cristo não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Essa é a melhor notícia de todas. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Este é o pilar da fé cristã, a ressurreição de Cristo. Jesus entrou nas entranhas da morte. Ele levou cativo o cativeiro. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele desfez todo o imbróglio, toda cédula que havia de condenação contra nós.
ele rasgou. Ele foi de acordo com a lei. O advogado fiel, ele sabia exatamente como destronar, como envergonhar, como tirar a autoridade do nosso acusador. Porque o diabo, ele tinha uma autoridade sobre a humanidade. Porque Deus fez os céus e a terra, mas a terra ele deu aos homens. E ele disse ao homem: subjugue, cuide, dê nomes, faça prosperar, trabalhe, abençoe, coordene, gerencie, dê limites, crie. Mas o homem decidiu pecar. O homem decidiu ouvir a voz de Satanás. E tendo feito isso, ele colocou a autoridade nas mãos do inimigo. Ele abriu a jaula para Satanás sair e ir tomando espaço. E à medida que o homem de geração em geração foi pecando, iniquidades, mazelas, maldades, o diabo foi tomando força. Aquele que lá no Éden é chamado de serpente, em Apocalipse é o dragão. Por quê? Porque foi dada autoridade a ele, a autoridade que Deus havia dado aos homens. Então Jesus vem em forma humana, ele se despiu de toda a glória, e ele veio ser um de nós, nascido do ventre de uma mulher, da semente da mulher nasceu aquele que destruiu o nosso adversário. Jesus então, ele ali em todo o ministério dele, ele vai revelando o reino dele, ele vai revelando quem é o Pai, mas do início ao fim ele disse: eu vou morrer. Eu vou me entregar. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai gerar muitos outros. Aquele que é o primícia, o primogênito de Deus, desejou ser o primeiro de muitos outros filhos. E por causa dessa entrega, Jesus então teve que passar por um lugar de tamanha aflição, tristeza e dor. Ele aceitou pagar o preço do nosso pecado. Ele pegou o cativeiro, ou seja, toda a maldade, todo o pecado, toda a injustiça, todo homicídio, toda a prostituição, todo adultério, toda pedofilia. Qual pecado que vem à sua mente? Toda pornografia, toda indiferença, toda rejeição, todo abandono. Tudo isso ele pegou e levou para dentro dele, na cruz. E ele então levou cativo, o cativeiro, porque tendo morrido, ele levou lá para o inferno aquilo que é propriedade do diabo. E ele deixou lá, só que o diabo não o pôde prender, não o pôde aprisionar, porque ele mesmo jamais pecou. Ah, pastora, mas eu não acredito nessa doutrina, ela é católica. Não, essa é uma sã doutrina. Sim, ele foi ao inferno, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele deixou lá no lugar devido, onde o pecado tem que ficar. Por que nós não iremos mais naquele último dia para o inferno? Porque o Senhor Jesus já pagou a nossa dívida, ele já comprou. E não nos comprou nem com ouro, nem com prata, com nenhum valor perecível deste mundo. Ele nos comprou com a moeda espiritual mais valiosa que há, com o sangue dele. Na autoridade, ele tem autoridade para desfazer as obras de Satanás. E esta autoridade ele nos deu. Jesus, ele tinha tamanha autoridade que ele disse em todo tempo que iria morrer. Ele falou o tempo todo: eu estou indo, e é porque tem que acontecer. O único momento em que ele disse para Deus foi no Getsêmani, que ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tamanha dor que ele sentia, mas sabendo ele que a vontade de Deus permanecia, que ele fosse para a cruz, assim ele foi.
E ele sabia exatamente quando ele iria morrer, porque ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os soldados não precisaram quebrar as pernas de Jesus. Sabe por que isso? Porque a morte por crucificação era uma morte longa, dolorosa. Era uma morte por asfixia, se prendia os pés e as mãos, e ali o corpo era projetado para frente, o pulmão vai sendo esmagado, até não ter mais fôlego, uma morte demorada. Então, aqueles judeus, os soldados, precisavam acelerar a morte, porque era chegado o 7º dia, no qual eles não poderiam trabalhar. Então, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam ao lado de Jesus. Mas não precisaram quebrar as pernas de Jesus, porque ele já tinha entregue o seu espírito nas mãos de Deus, ele já estava morto. O feriram, e o soldado, quando o feriu, ele disse: é verdadeiramente este um filho de Deus. Porque ele viu a autoridade, ele viu exatamente que Jesus estava ali entregando a vida dele, ele sabia o exato momento da morte. Com essa autoridade, ele nos resgatou. Foi com esta autoridade que ele te encontrou onde você estava. Jesus entrou nas entranhas da morte e ele matou a morte. Jesus não permaneceu na sepultura, ele derrotou a morte. A nossa última adversária. Jesus está vivo à destra do Pai e ele nos chama para segui-lo. Sabe como? Como ovelhas. Jesus nos chama de ovelhas. E ele nos dá essa nomenclatura que tem um significado muito importante para entendermos como é a nossa vida no Evangelho. Porque o nosso coração, queridos, altamente corrupto e tendencioso ao pecado, enganoso, é um coração que ele sempre vai ter uma força para nos levar à religiosidade. Se você não tiver suas disciplinas espirituais, a sua busca por conexão, se você não estiver com Jesus intimamente na sua jornada, fatalmente você vai pegar a vereda da religiosidade. E essa é uma vereda perigosa e muito triste, porque Jesus condenou os religiosos de plantão. Jesus não chamou as prostitutas de raça de víboras, nem os ladrões, nem os publicanos. Ele chamou os religiosos de raça de víboras. Vamos para João, capítulo 10, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Aqui, só para a gente entender o contexto, Jesus estava falando aqui para os fariseus. Havia ali um rebuliço, o contexto aqui era pós-milagre. Jesus havia curado um cego de nascença. Parece que Jesus vem numa ascendente de milagres, né? Ele vai fazendo milagres, mas o potencial dos milagres vai aumentando. Você percebe que quando ele ressuscita Lázaro, ele já está próximo da cruz. Aqui ele entra de maneira impetuosa, e era sábado. E ele vai e traz
cura para um cego de nascença. Há estudiosos que dizem que esse homem tinha por volta de 30 anos ou um pouco mais. Esse homem que mendigava por toda parte, todos conheciam aquele cego. Todos sabiam a família dele e que ele já havia nascido assim. Mas os fariseus, os mestres da lei, parece que eles tinham dentro de si o amor cauterizado. A religiosidade faz isso. As pessoas ficam insensíveis, cauterizadas. E eles não estavam alegres e nem estavam festejando o fato de que um cego tinha sido curado e estava vendo. Mas eles estavam irados, porque Jesus estava estremecendo estruturas rígidas de controle de um sistema religioso. E então Jesus começa a contar essa história. Ele vai falar fazendo um parâmetro entre o bom pastor e o ladrão. E aqueles que usurpam das ovelhas. Então os fariseus, eles foram atrás daquele cego e eles queriam saber quem foi que te curou. Como que foi que aconteceu? E o cego não tinha muitas respostas. O cego mal conhecia Jesus. Ele falou, eu não sei quem me curou. A única coisa que eu sei é que eu era cego e que hoje eu vejo. A religião, ela nos ensina tantas formas de defendermos a nossa fé religiosa, quando o Evangelho nos convida a sermos simples testemunhas. Viva uma vida simples de uma testemunha de Cristo. Quando você, de forma fidedigna, der o testemunho do que Deus tem feito na sua vida, você vai atrair muito mais do que repelir as pessoas. A religião afasta as pessoas, a religião faz inimigos. Em nome da religião, muitas pessoas matam umas às outras. Mas o Evangelho não. O Evangelho é a boa nova da vida eterna. É um convite de um Deus misericordioso para todos quantos se arrependerem dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus. A resposta daquele cego foi simples. Eu era mendigo, agora eu vivo. A sua resposta pode ser simples. Quando me perguntam sobre Jesus na minha família, os meus amigos lá do passado, a única coisa que eu digo é: eu não queria viver. Eu queria a morte e hoje eu vivo, eu quero viver cada dia, cada segundo, na expectativa do meu Senhor um dia olhar para mim e dizer: vinde bendita do meu Pai e entre para a sua morada eterna. Não importa aquilo que te ensinaram sobre religião, vá para a palavra e aprenda em Cristo, porque Ele é a origem. Por que eu estou falando isso? Porque a religião, ela atua muito em nós por medo, por meio do medo, da intimidação. Menino, não faz isso não, que Deus castiga. Quantas vezes nós buscamos a Deus para proteger a nossa família. Deus, eu estou aqui te buscando, mas Senhor, protege meu filho, protege a minha casa, me livra de todo o mal. Nós podemos fazer sim a oração que Jesus nos ensinou: livrai-nos do mal, amém. Mas o cerne do Evangelho não é você servir a Deus por medo, mas por amor, por um relacionamento de amor. Vamos para João 10, continua com 10, o capítulo 10 aberto, e vamos do versículo 11 ao 18. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque ele é assalariado e ele não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu conduza também a estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele estava falando de nós ali. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Jesus estava confrontando a religiosidade daqueles líderes. Eu não li aqui, mas no verso 7, é aquele famoso versículo que todos sabem. O ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Não é no 7? No 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Todo mundo acha que Jesus estava falando aqui de Satanás, mas ele não estava. Ele estava falando dos líderes religiosos. Porque você sempre vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entendendo o contexto. Jesus estava ali falando para um público direcionado. Ele estava ensinando que as escamas pudessem cair dos olhos deles. Ele estava falando dos líderes religiosos. Ele estava confrontando a religiosidade deles. Nesse capítulo, a gente pode ver que o tempo todo Jesus está falando sobre a verdade do Evangelho. Ele faz um parâmetro entre o sistema religioso e o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um convite a um relacionamento íntimo com Deus, a uma novidade de vida, é um convite a um novo nascimento. É você nascer numa nova atmosfera, uma nova vida em Cristo. A religião pega você na mesma vida que você leva. A religião é o homem buscando métodos de chegar-se a Deus. É o homem fazendo sacrifícios para que Deus possa aceitar, para que Deus possa perdoá-lo. O Evangelho não, o Evangelho é Deus encontrando o homem e trazendo para perto. É Deus entregando o seu Filho como sacrifício para resgatar a humanidade da maldição do pecado. É necessário fazermos essa distinção, porque muitos ainda associam a santidade com religiosidade. E nós começamos o mês de abril com o mês da santidade, o mês em que nós teremos essa virtude restaurada em nós. Quantos de nós já entendeu santidade como o tempo que a pessoa serve na igreja, a quantidade de tempo que ela fica em oração? Ali vai um santo homem de Deus, porque as vestes dele são diferentes, só anda de terno e gravata, sério, sisudo, mais apartado dos outros, quase um eremita. Ninguém chega perto, é uma vida isolada. Jesus confronta isso. Jesus confronta essa mentalidade farisaica. Tanto que Jesus, ele viveu junto com os discípulos dia e noite, indo e vindo, fazendo todas as coisas juntos, pregando, comendo, bebendo. E isso foi tão mal interpretado por aqueles religiosos, né? Evangelho é Deus buscando o homem, é a boa notícia de que Deus veio ao mundo para nos salvar. Já parou para pensar no quanto a gente consegue transformar qualquer coisa boa e santa em religiosidade? A gente sempre acha que o outro é mais santo que nós, porque a gente se conhece. A gente olha para o outro às vezes e pensa, nossa, lá, né, deve ser tão mais tranquilo, na casa dele não deve ter esses problemas que eu enfrento aqui na minha casa. Os filhos deles devem ser mais santos que os meus. A religiosidade nos leva a comparar as nossas vidas, mas a santidade não. A gente tem o hábito de transformar coisa boa em coisa ruim. Vamos dar um exemplo, a oração. É uma coisa boa ou ruim? Boa.
Mas se eu perguntar aqui, quanto tempo que você ora por dia? Alguém vai falar, pastora, mal, uns 10 minutos e olhe lá. Aí o outro vai falar assim, eu oro 1 hora. E se aí a gente começar a comparar, se eu pensar, eu oro 2 horas, então eu sou uma santa mulher de Deus. E você que não ora, é um pecador miserável, longe do coração de Deus. Pronto, eu já transformei uma coisa boa numa coisa ruim. Porque santidade não é mérito nosso, é mérito todo daquele que é digno, o único que é santo, santo, santo. Nós só temos a possibilidade de entrarmos por um caminho de santidade por causa do Espírito de Deus que nos foi dado, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi uma sequência. Jesus precisou morrer, pagar o preço, ressuscitar, para depois vir o Paracletos, para então começar uma obra de santificação na igreja. Não é mérito nenhum de cada um de nós, todo mérito de Deus, todo mérito dele. Então, a religiosidade, ela toma o lugar do evangelho quando eu começo a definir o meu valor pelas coisas que eu faço para Deus. Eu sou valioso porque eu não falto na igreja, eu entrego o meu dízimo e eu estou ali firme. Deus pode contar comigo, mas aquela irmãzinha lá, vai um dia na igreja, depois 2 meses, 3 meses, sumiu, volta toda cheia de estilhaço, de guerra, e aí eu me sinto melhor do que ela. Olha só o trapo que ela está e olha como eu sou santa. Deus já rejeitou isso. Essa era a mentalidade dos fariseus. Jesus contou uma história de um publicano e um fariseu, ambos chegando diante de Deus e fazendo as suas orações, e Jesus fala exatamente que um fazia tudo de acordo com o que a lei ordena, tudo de acordo com o que ele achava correto, e diante de Deus ele apresentava sua meritocracia, fundamentava a sua oração no valor que ele encontrava em si por causa das coisas que ele fazia. Perdeu. Essa mente, ela já te corrompeu. Se essa é a mente que nós temos caminhado e vivido aqui neste mundo, nós precisamos deixar a palavra nos transformar. Porque Jesus falou que foi o publicano que saiu santificado e justificado daquele lugar. Porque ele dizia, pequei contra o Senhor, sou impuro, não sou digno, tem misericórdia de mim. Esse é o Evangelho. É um convite a uma humildade. O Evangelho é esse convite para que nós possamos entender o nosso valor, não é pelo que nós fazemos, o nosso valor é por quem nós somos. Nós somos filho de um Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama, Ele te ama, e esse é o seu valor, mesmo quando você errar, mesmo quando você pecar, o amor dEle é por você. Agora, o seu amor por Ele tem a ver com santificação. Porque aí o Espírito Santo vem, habita em nós, Ele começa a nos mostrar a verdade, nos convencer do que é justo, do que é pecado. E porque você ama a Deus, você quer fazer a vontade dEle. Hoje mais cedo eu contei uma história, vou repetir para vocês. Certa vez eu ouvi e achei que clareou bastante sobre essa questão de pecado e santidade. Imagina comigo um homem, um pai de família dentro da sua casa à noite. E aí ele ouve um barulho de um ladrão, o ladrão entra e quando ele olha o ladrão está dentro de casa. E então ele pega a arma dele e para proteger a sua família ele atira. E aquele tiro acerta o ladrão que cai morto no chão. Quando ele chega mais perto, ele percebe que o ladrão estava desarmado. E ele fica preocupado, o que eu vou fazer? Ele liga para o amigo advogado e pede instruções. O que eu devo fazer?
Será que eu ponho a arma na mão dele? Será que eu ponho uma faca, alguma coisa? Preocupado em consertar as coisas, em esconder aquilo que ele fez, preocupado na sua autoproteção, no que ele pode ter como resultado daquilo. Agora vamos ver um outro cenário. Esse mesmo homem em casa, limpando sua arma, e aí ele acidentalmente, ele acerta um tiro no pai. O pai cai morto no chão. Esse mesmo homem não liga para ninguém, ele se desespera, ele se lança em cima do pai, ele quer ressuscitar o pai, ele quer fazer alguma coisa, porque a dor é profunda, ele feriu o pai dele de morte. Essa é a nossa relação com o pecado, depois que nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso amado, o nosso único, suficiente Salvador, nós o amamos e o pecado fere o coração de Deus. O pecado tem que ferir o nosso coração também. Não queremos apenas resolver a aparência, termos uma aparência de santidade, nos livrarmos do resultado mal do nosso pecado, da má colheita, nos livrarmos do sofrimento, não. A dor é porque nós pertencemos a um Deus que é santo e nos chamou para sermos santos como Ele é. Mas a gente tem a capacidade de transformar coisas boas em coisas ruins. Jejum, missões, evangelismo, dons espirituais, tudo isso é muito bom. Mas se a gente deixar no modo automático, a gente transforma isso em competição dentro da igreja. Quem faz mais? Ah, não, eu faço missões, o outro fica lá ó, dentro de casa no comodismo, não faz nada. Mas eu faço coisas boas. A palavra do Senhor vai nos dizer que esse coração tendencioso à religiosidade precisa ser domado. Precisamos da palavra e do Espírito para domar o nosso coração, porque o mérito nunca é nosso. Nós não podemos nos achar melhor do que ninguém por causa do que nós fazemos. O racismo é uma coisa terrível, concorda comigo? Terrível, é crime. A gente reconhece isso. Como de fato o racismo é calcular o valor de uma pessoa com base na sua raça, de acordo com a cor da pele. Isso é terrível. Agora pensa comigo, quantas vezes nós calculamos o valor de alguém com base na crença, com base na religião. Ah não, evangélico é meu irmão, então aliado comigo, pessoa de valor. Mas o outro, que não é da minha religião, não merece meu respeito. Você está fazendo a mesma coisa. Você está calculando o valor de uma pessoa por algo que ela faz. O valor da pessoa, o valor de um ser humano, é porque Deus, Ele é o autor, Ele é o criador, Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, e Ele quer resgatar todas as vidas, Ele quer alcançar todas as almas, e Ele conta comigo e com você para realizar essa obra na terra. Não para encontrar aqui meros religiosos. Olha lá, ó. Aquela lá vai na igreja de vez em quando, mas no carnaval estava lá, ó. Toda sirigaita. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Mas não para que possamos tornar-nos mentes religiosas, mas que possamos ter uma nova vida. Aquele que jamais pecou veio ter misericórdia de pecadores. Jesus é o único homem que foi gerado sem pecado, viveu sem pecado. Ele é o único que poderia se sentir melhor do que todos. Ele é o único que poderia apedrejar-nos. Ele é o único que poderia olhar de cima para baixo. E Ele não fez. Ele mesmo disse, eu de mim mesmo voluntariamente dou a minha vida
mas ninguém pode tomá-la de mim. Você não toma nada de Jesus. Você recebe o que Ele tem para te dar. A gente não dá ordens ao Senhor. A gente recebe o que Ele tem para nós. Fala da minha experiência com uma amiga, de longa data. Lá atrás, quando eu conheci, bem no início da minha juventude, não conhecia o Senhor. Eu era católica, não praticante. E ela era uma presbiteriana desviada. Mas ela me apresentou a graça de Deus. Ela me apresentou a graça de Deus de tal maneira que eu comecei a ir com ela para a igreja e ela voltou para os caminhos do Senhor e eu batizei com ela. Daí as coisas começaram a acontecer. Foi através dela que eu conheci meu marido. Ela me apresentou o Evandro. O nome dela é Amanda. Mas a trajetória dela, a vida dela teve uns percalços. Ela se casou, ela teve algumas situações muito difíceis, o casamento não deu certo, o casamento acabou. Quantas pessoas olham e falam, olha lá o que virou, olha lá o que se tornou. Pobre mulher, eu não a vejo assim. Eu sempre me lembro dela nas minhas orações e eu olho para ela e vejo uma princesa do Senhor, usada por Deus para resgatar a minha vida. Em algum momento, no processo dela, ela vai se voltar, eu sei que vai. Nós precisamos mudar o nosso olhar religioso, tão pronto para julgar e formatar. O gesso não nos cabe mais, a religião não nos cabe mais, porque na religiosidade existe mérito humano. Jesus nos compara, queridos, a ovelhas perdidas de um bom pastor, de todos os animais que a gente possa pensar. A ovelha parece o mais bobo. O animal mais tolo, sem graça, não tem força, não tem sabedoria de andar de maneira forte, corajosa. A ovelha, ela é pastor. Se você pegar uma ovelha e largar aqui no Vale das Orquídeas, ela vai ser atropelada, vai dar ruim, ela precisa de um pastor. E Jesus nos compara a ovelhas. Redobre a sua atenção, nós estamos caminhando para o final da mensagem. Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. É noite de cearmos a mesa do Pai. Noite sublime de trazermos à memória o sacrifício do nosso Salvador. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Está vendo que é um processo? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O apóstolo Paulo estava falando aos romanos que assim, não é tudo a mesma coisa, não é farinha do mesmo saco, existem processos. O Senhor, Ele nos aceita como nós chegamos até Ele, Ele nos recebe, mas Ele vai nos transformando, Ele vai nos limpando. Essa é a obra do Espírito Santo. E nós precisamos aprofundar no conhecimento dessa pessoa da Trindade. E nesse mês de abril faremos isso, porque Ele é o principal autor, agente da santificação. Então, Jesus, Ele nunca chamou os seus discípulos para uma vida de aparência. Ele não nos chama para sermos como sepulcros caiados,
Continuamos dentro do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Mulher tratando mal o marido indiferente com os filhos, tratando mal as pessoas, trapaceando lá fora. Deus quer uma mudança aqui dentro. Deus quer converter coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. A vida de Cristo em você precisa abrir um caminho aí dentro do seu coração para te incomodar, para você não se conformar com esse seu jeito duro de ser, com esse seu jeito indiferente. Talvez fizeram isso com você. Tudo que você aprendeu foi a falta de diálogo, se esconder dos problemas, fugir de situações difíceis. Mas o Espírito Santo nos tira desse lugar de aparência. Agora eu me visto diferente. Quando eu me converti, eu me vesti assim, agora o meu guarda-roupa mudou. Essa é a parte mais simples da transformação. A transformação é mais profunda. Jesus nunca fundou uma fé baseada em dias especiais, roupas litúrgicas, encenações públicas. Jesus não foi, nunca será um religioso, nem nos permite ser. Sendo Ele Deus, Ele se esvaziou de sua glória. O chamado de Jesus para nós, então, é simples. Ele nos chama ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação no interior e à cruz diária. Sabe, queridos, quando a fé se transforma em espetáculo, ela perde a sua essência. A fé, ela vai desses extremos, ou nessa coisa de aparência, ou na coisa da intimidação, do medo. Quem nunca se firmou assim na igreja e começou a fazer as coisas certas por medo? Você entrega seu dízimo, tá? Senão o devorador vai bater lá na sua casa. É o gafanhoto devorador, o cortador, o migrador. Se você não entrega no dízimo, você vai gastar lá na farmácia. É seu carro que vai quebrar. Quem nunca ouviu isso? Isso aí é intimidação. Jesus não trabalha assim. A porta que Jesus fala que Ele entra pela porta, essa porta se chama amor. E essa porta você abre por dentro. Você olha o que Ele fez, você olha para o perdão dEle para você, e você mesmo abre essa porta de dentro e fala: Jesus, entra. Entra e muda minha vida, muda minha história, muda quem eu sou. O salteador não entra pela porta, o salteador é essa religiosidade, é o sistema religioso. Quantas histórias a gente ouve para a gente ter medo de Deus, né? Não sei quem falou que nem Deus entra nesse lugar. Titanic, né? Nem Deus pode afundar esse navio. Aí foi lá, o navio afundou. A gente olha para um Deus que a gente tem medo, desse fogo consumidor. Mas o Senhor está dizendo: eu sou amor. Eu sou um amor incansável. Deus nos ama profundamente, Ele nos chama todos os dias. Então, nós precisamos buscar essas respostas dentro de nós mesmos. Por que nós fazemos todas essas coisas? Por quê? Porque estamos aqui hoje, porque buscamos ao Senhor aos domingos, porque nos encontramos às quartas, porque nos reunimos nas casas, porque lemos a Bíblia. Porque essas verdades que o Senhor Jesus nos diz confrontam as tradições humanas. Ela mexe com as nossas estruturas, ela abala as nossas certezas, provoca algumas resistências. Heresia, a pastora está pregando heresia. Não, queridos. Jesus falou: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe que o contexto ali era de uma economia com base no pastoreio, né? Quando Jesus estava contando essa história. O que tinha? Tinham apriscos ali, tinha o porteiro, apriscos maiores, e vários pastores iam com seus rebanhos para deixar suas ovelhas ali dentro, guardadas.
E Eli juntava ovelha de vários pastores. E o pastor entra pela porta e ele fala alguma coisa. A ovelha vem todinha. Na internet tem um vídeo assim, coisa mais linda. Chegam várias pessoas ali, chama, grita, fala as ovelhas, não. Chega o pastor daquelas ovelhas, ele faz um barulho, ele fala um timbre de voz, uma palavra. A forma como ele a trata, atrai. Elas reconhecem a voz do pastor. E Jesus está falando que é assim que ele nos conduz na nossa jornada de fé. O salteador, ele tem que saltar o muro. O sistema religioso usa de métodos escusos. Como se você fosse intimidado, manipulado. Era o que os líderes religiosos estavam fazendo com aquelas pessoas. Vamos para Ezequiel 34, de 1 a 4. Já estamos no finalzinho. Aqui em Ezequiel, o profeta vai falar sobre esse contexto de pastoreio, a partir do versículo 1 até o 4. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca e nem curaram a doente e nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. O profeta estava falando do sistema religioso. É o que faz com todos nós. Força e brutalidade. Cabresto. Maldade. Quantas maldades são faladas e feitas no nome de Deus? A religião é isso. Olhamos para alguns países do mundo e a gente pensa: meu Deus, eles dizem que é uma teocracia. E olha o que eles fazem com as mulheres e com as crianças. Em nome de Deus. Não pode vestir roupa, a mulher não pode nem abrir a boca, porque se ela abrir a boca, o timbre de voz dela vai ser algo ofensivo à santidade. Por quê? Porque a sua mente não está transformada, porque se fosse Jesus na sua mente, se você tivesse a mente de Cristo, você pode ver uma mulher nua na sua frente, você vai ter misericórdia dela. Mas a mente do homem religioso é essa violência, é essa maldade. Mas olha o que Deus usa o profeta para dizer, Ezequiel 34, de 11 a 12. Porque assim diz o Senhor, o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando ele está cuidando do rebanho, eu também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Deus mesmo veio buscar o rebanho que é dele, buscar o remanescente que é dele. O Espírito de Deus que habita em nós é o próprio Deus juntando o seu povo na terra, juntando a sua igreja, juntando a sua noiva, porque a religião atua pelo medo, mas o amor atua por uma condução plena, por uma condução de alegria, de paz, de aceitação, de perdão. Se você entender a diferença entre religião e evangelho, você saberá discernir os verdadeiros discípulos. Jesus jamais foi um fanático religioso. Não se permita ser um fanático religioso. Não se permita ser alguém que se ache melhor que os outros.
Não se permita esse lugar para você. O Evangelho é um dom que você recebe por pura graça, favor imerecido. É poder de Deus para transformar vidas. Se hoje Ele transformou a minha vida, se eu olho para trás e eu não me vejo mais naquele passado, é puro mérito do Senhor. É Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se você toma posse desse dom e continua a desenvolvê-lo, você jamais se tornará um fanático religioso. Mas você será alguém apaixonado por Jesus, contagiante. A sua vida vai fazer com que pessoas queiram vir para perto de Jesus. Porque Jesus não é apenas alguém com poder e autoridade para te dizer o que precisa ser feito. Mas Ele é alguém com poder e autoridade para fazer o que precisa ser feito e te entregar. Porque de nada adiantaria te dizer, faça isso, faça aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se você não tivesse sido liberto. Porque um escravo não tem escolha. E outrora éramos escravos do pecado, mas Jesus nos libertou. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ele nos libertou. Livres somos para fazer a vontade do Senhor. E para finalizarmos, Romanos 8, nós vamos a partir do versículo 11 ao 17. Diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então essa história de vir para Jesus, para não ter mais que enfrentar sofrimentos e dores, isso vai embora. A gente vem para Jesus porque a gente o ama. E ainda que enfrentarmos dores e dificuldades, continuaremos com Ele até o fim. Porque nós não temos mais para onde ir. Nós estamos completamente enxertados nele. Nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Essa vida de Deus que há em nós é o que nos dá a libertação cotidiana para cada porção necessária, vida de Cristo em nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora há uma lei do Espírito, uma lei da vida que faz parte de nós. Isso não tem muito como explicar, você vive. Porque as palavras não podem alcançar a altura, a largura e a profundidade desse mistério. Você só sabe que é dele, porque você sente, porque ele está com você, você não teme mais. Ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, você não temerá, porque o Senhor passa com você lá. Ele já cuidou de todas as coisas. Amém.